Hum. E aí, Sora? Bom dia, Manga. Tudo bem? Tá bom. Bom dia. Bom dia, bom Oi, dia, Soura. bom dia. Oi, Lu. Oi, Juju. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Soura, Então, eu não quero ser roqueira, mas hoje é aniversário do Lucas Fernandes, DT. Ah, é? É, só que ele tá bem... Cadê o bolo? Cadê o bolo? Soura, eu não sei. Vem aí, Lucas, para eu te ver como você está nesse dia. Quantos aninhos vocês estão fazendo? Quantos aninhos você está fazendo? Fazendo 14, Sora, hoje. 14, uau! Nossa, eu tô ficando velha mesmo, viu? Que beleza! Que Deus te abençoe, guie seus caminhos, te dê um dia com muita alegria. Aproveite seu dia, pede comida boa para a mãe, fazer aquela comida boa que você gosta, comprar aquele chocolate gostoso. Aproveita que não é todo dia que a gente faz aniversário. Uma vez Precisei por fazer o café ano. hoje, Sora. Hã? Precisei fazer o café hoje, foi meu irmão que fez. Olha que legal. É isso aí, aproveite seu dia. Bora, né, fazer coisas boas, que Deus te abençoe e te guarde, te dê bastante saúde, sabedoria, inteligência, você possa conquistar os seus sonhos, seus objetivos com bastante foco, viu? Muito obrigado, Sora. De nada, filho. E aí, galerinha, mais ou menos? Mais ou menos nada, galerinha top. Hã? Maria, Cauane, tudo bem? Bom dia, Igor. O Igor mandou um bom dia no bate-papo. Então é isso, vamos embora? Bora estudar? Fazer o quê, né? Quem vai tomar sorvete comigo semana que vem? Quem? Quem vai tomar um sorvetão lá na escola? Hã? Soura, nem sabia que ia ter sorvete. Como assim Bora, sorvete, Sora? Bora tomar sorvete com a Sora lá na escola? Vamos, vamos. Vamos, Sora, vamos. Quinta-feira, a partir da 1h, vai ser entregue os materiais do quarto bimestre. E junto com o material do quarto bimestre, nós vamos fazer uma festa do sorvete. Aê, Soura, agora eu curti. Mas é só pra quem vai estar na escola, né? Sora. Tudo por conta do objetivo. Ah, Ô, Sora, Aí. mas é pra quem vai estar na escola, né? não, semana que vem é entrega de material. É só entregar o material e tomar um sorvete. Aham. Não? Dia 8, para vocês. Essa quinta é nada. Peraí, deixa eu ver aqui. Tô meio perdida. Que dia que é hoje? Não, 29, hoje, Soura. hoje é 29. É de quinta-feira que vem, que vai ser dia 8. Na outra quinta, semana que vem. Tá? Na outra quinta, a partir da 1h, vai ser entregue o material do quarto bimestre, as apostilas. Como a gente fez o bimestre passado, só que o bimestre passado a gente fez sistema só drive, né? O pai passou, pegou o material e foi embora. Esse bimestre, junto com a entrega do material, nós vamos tomar um sorvete junto lá na escola. Não sei como que vai ser, a gente vai ver isso na quinta-feira, né? E aí a gente está convidando vocês para
ir com os pais buscar os materiais e tomar um sorvetinho lá com a gente. Aí isso vai ser na quinta para vocês, na sexta-feira para o ensino médio. Aí depois vem o feriado, né? Dia 12 de outubro. Aí dia 13 que vai iniciar aquele reforço que a gente não sabe ainda como que vai funcionar. E a gente sabe que poucos alunos vão, a maior parte dos alunos, como é opcional, né? A maior parte dos alunos vão continuar em casa todos os dias, com alguns alunos indo para a escola só. Como que vai acontecer? Quem vai dar essas aulas? Como que vai ser? Ninguém sabe, tá? A Michele, junto com a Márcia, o Felipe, estão organizando a volta dessas crianças que vão retornar, tá? Mas pelo questionário que foi mandado aos pais, para perguntar quem mandaria o filho ou não, a maior parte dos pais responderam que os filhos não voltam para a escola esse ano, preferem que fiquem em casa por conta do cuidado, né? A gente não sabe como esse vírus se comporta, né? Vai que a gente pega aí e fica doente, Deus me livre. Então, as aulas online vão continuar normalmente, mesmo para quem for para a escola. Vai ter que fazer as lives, vai ter que fazer as atividades no Moodle, não vai mudar nada, vai continuar, tá? Por quê? Porque quem vai para a escola vai fazer um reforço, não vai substituir as aulas online. Então, vai ter que fazer os dois, tá bom? Mas, semana que vem, provavelmente, vai ser mandado um bilhete para os pais, falando como é que vai funcionar aí, quem for retornar, tá? Então, não vamos ficar tentando adivinhar o que é que vai acontecer, porque a gente, nem eu sei. Eles estão trabalhando nisso aí essa semana, tá? Johanna tá aí? Sora, Oi. Sora, que horas que vai ser quinta? A partir da 1h. Ah, tá. Obrigada. Ô, Sora, Oi. a minha mãe, eu acho que ela não respondeu o questionário. Já foi, né, o tempo? Pode responder agora, Juju. Fala para ela entrar e Tá responder bom. rapidinho. Ô, Sora, É rapidinho, umas perguntinhas bem tranquilinhas. Oi. Tá bom, obrigada, Sora. o meu link que eles mandaram lá não tá funcionando. Eu clico, não dá pra clicar e eu tentei pesquisar no Google e não achou. Maria, na agenda Edu, não. No Moodle não tem? Não sei, não vi. Vou Dá ver uma lá. olhadinha lá no Moodle se tem alguma pesquisa. Geralmente, eu acho que era para mandar, né? Ou pela agenda Edu, né? Na agenda Edu também mandou. Guilherme, Vitória tá aí, tá? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso, 18 comigo. Quem tá faltando? O Lu. Calu? Só o Calu. O resto não entra mesmo. E a Larissa, que às vezes entra. Hoje não entrou também. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos continuar a estudar sobre as glândulas. Então, nós vimos que no encéfalo tem duas glândulas, a pineal e a hipófise. Essas duas glândulas ficam na cabeça e elas controlam várias coisas. A pineal controla o sono e a hipófise vai controlar um monte de coisa, inclusive o funcionamento das outras glândulas que nós temos, ok? Aí hoje nós vamos ver a tireoide, as paratireoides e as suprarrenais. Amanhã nós vamos ver o pâncreas, os ovários e os testículos.
Então, nós vamos ver 3 hoje e 3 amanhã. Tudo bem? Então, vamos começar com a tireoide. Quem sabe onde fica a tireoide? Lembram, vocês já fizeram o desenho lá, colaram. Onde fica a tireoide? Na garganta, não é, Sora? Fica aqui, né? Então, se eu pegar, fica bem próximo à traqueia, se eu fizer um corte aqui, eu consigo visualizar a tireoide. Então, você tem a tireoide e em volta da tireoide, você tem as paratireoides, que são 4 menorzinhas em volta da tireoide, ok? A tireoide é controlada pela hipófise por um hormônio, certo? A ocitocina. Então, a hipófise manda a ocitocina para a tireoide e a tireoide faz o trabalho dela. Perfeito? O que a tireoide faz? Gente, a tireoide faz um monte de coisa. A tireoide controla o nosso metabolismo celular. A tireoide controla o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. No caso das meninas, também controla a fertilização, né, da gravidez, por exemplo. Então, ela faz muita coisa e controla a quantidade de cálcio no sangue. Tudo isso que ela faz com 3 hormônios que ela libera. Então, a tireoide libera 3 hormônios. Tem eles aí, ó, escrito, grifem aí. Página... Espera aí que meu computador tá pensando. Não dá uma dormidinha. Botou. 38. Grifem aí, ó. Tiroxina, triiodotironina e calcitonina. Esses são os 3 hormônios que tem na tireoide. Ok? A calcitonina, ela vai trabalhar junto com as paratireoides. Então, nós vamos conversar sobre elas daqui a pouco. A calcitonina faz um trabalho com cálcio. O nome já fala, ó. Calcitonina. Cálcio. Por que o Igor toda hora aparece para mim grandão? Deixa eu mutar ele. Vamos ver se agora vai melhorar. Toda hora ele entra na minha tela. Então, a calcitonina, a gente vai conversar sobre ela daqui a pouquinho. Agora, nós vamos falar mais sobre os outros 2 hormônios, que é a tiroxina e a triiodotonina. Esses 2 hormônios, eles vão trabalhar principalmente na produção, né, na liberação do nosso metabolismo celular. O que é o metabolismo celular? Vocês lembram? Metabolismo. Sabe? A gente já viu o metabolismo. É tipo aqueles negócios metabolismo rápido? O que seria o metabolismo? Professora, é aquele que a comida se digere mais rápido? Não é que ela digere mais rápido. As Ela faz reações uma... do corpo? Hã? As reações do corpo? Essas reações são reações para quê? O que o nosso corpo faz de reações que é chamado de metabolismo? O que seria mais isso? rápido? Tipo, se eu emagreço mais rápido, eu tenho um metabolismo maior. É maior, né? Mais E daí, acelerado. é isso. E daí uma pessoa que demora muito para emagrecer, ela tem um metabolismo mais devagar. Então, o metabolismo, ele tem a ver com o quê? Por que a gente engorda ou emagrece? O que muda de uma pessoa para outra? Esse metabolismo, ele vai agir diretamente com a quantidade de quê? Palavrinha-chave. Glicose? Vai liberar o quê, a glicose? Para nos mantermos vivos. Energia. Energia. Energia, muito bem.
Então, o metabolismo celular tem a ver com a quantidade de energia que nós gastamos para determinadas atividades. Tudo que nós fazemos, nós gastamos energia. Nós precisamos de energia para esse gasto acontecer, ok? Às vezes, a mesma atividade que eu faço, a Luana faz. Às vezes, a Luana gasta mais energia para fazer aquela atividade do que eu. Quem controla o quanto de energia eu vou gastar e o quanto de energia ela vai gastar é a minha tireoide e a tireoide dela. Então, a quantidade de energia gasta para cada uma das atividades que nós fazemos, quem controla isso é a tireoide. A tireoide que vai controlar o quanto de energia vai ser gasto para cada uma das atividades do nosso dia a dia. Tudo bem? Então, tem gente que gasta muita energia e tem gente que gasta pouca energia. Isso tem a ver com o hormônio, isso tem a ver com a quantidade de tiroxina no sangue, tem a ver com a quantidade do hormônio da tireoide. Então, muitas vezes, quando essa quantidade de hormônio é tão pequena, é uma quantidade de hormônio que não está fazendo bem para essa pessoa, a pessoa começa a engordar sem fazer nada de diferente. Então, às vezes, a pessoa começa a engordar do nada. Ela está comendo as mesmas coisas que ela comia, ela está fazendo atividade do mesmo jeito que ela fazia e está engordando. Eu não sei por que eu estou engordando. Porque eu como igual, eu sempre comi, por que eu estou engordando? Pode ser hormônio. Pode ser falta do hormônio. Como é que eu vou saber se é ou não falta desse hormônio? Com o exame de sangue. Então, você tem que procurar um médico, fazer o exame de sangue e ver se a quantidade de hormônio que a tireoide está produzindo para o metabolismo está inferior ao que deveria. Se ela não está liberando esse hormônio e você está gastando pouquíssima energia, você vai ficar fraco, você não vai ter muita disposição, você vai engordar. E aí o médico ele vai receitar um medicamento, um comprimido pequeno, que você toma geralmente de manhã, antes do café da manhã. Esse remedinho é o hormônio da tireoide. Então, você toma aquilo que a tua tireoide não está produzindo. Então, você toma um remedinho, depois de 1 hora você pode comer normal. E aí, a quantidade daquele hormônio que está no comprimido é essencial para você ter aí, né, o gasto energético para as atividades do dia a dia. E aí, você vai se sentir melhor. Tudo bem? Quando você tem a sua glândula e ela não funciona direito, não produz hormônios como deveria, nós chamamos esse distúrbio de hipotireoidismo. Pouco. Tireoidismo, tireoide. Então, a sua tireoide está produzindo pouco hormônio. Quando ela produz pouco hormônio, nós tomamos o hormônio artificial, comprimido. Hipotireoidismo. Tudo bem? Quando a pessoa tem hipotireoidismo e ela não trata, e aí aquilo vai piorando, embaixo do olho dela aqui dá uma bolsa grande, o olho dela fica inchadão, e o nome disso é mixedema. O mixedema é uma elevação da pálpebra inferior, ela fica grande e avermelhada, isso é um indício de que a pessoa está com problema na tireoide. Está produzindo pouco hormônio da tireoide. Tudo bem? Outra coisa que pode acontecer, se essa glândula não funcionar quando vocês são bebês, quando, né, são crianças ainda bebezinhas, vamos supor que você nasce e essa glândula sua não funciona. Quando a tireoide não está legal, quando ela não libera os hormônios, vai influenciar no desenvolvimento e no crescimento dos ossos daquela criança. E aí, essa falta desse desenvolvimento pode gerar o que a gente chama de nanismo. Então, o nanismo pode ser falta de GH, produzido pelo hipófise, que é o hormônio somatotrófico, GH, mas pode ser um problema também de hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo na infância pode causar o nanismo também, além de um retardo mental em alguns casos, ok? Se essa glândula começar a produzir muito hormônio,
descontroladamente ela produzir muito hormônio, a gente diz que essa glândula está com um distúrbio chamado de hipertiroidismo. Muito hormônio na tireoide. E aí, quando a tireoide tem muito hormônio, nós vamos fazer o quê? Vamos tentar frear essa glândula. Essa glândula precisa produzir menos hormônio, ela está produzindo muito hormônio. Então, a gente tem que dar uma segurada nela. Mas, galerinha, segurar uma glândula é difícil. Ela é teimosa, ela fica lá produzindo um monte de hormônio e o metabolismo vai acelerando, você vai emagrecendo, o seu ritmo cardíaco aumenta, você vai perdendo peso, você vai ficando mal, o seu olho perde a musculatura aqui, você fica com o olho estagalado para fora. O olho para fora, assim, é chamado de exoftalmia, é um indício de uma má função da tireoide. E aí pode acontecer diversas coisas. Geralmente, quando o médico dá uma medicação para fazer a glândula parar de funcionar e ela não para, o que o médico tem que fazer? Tirar. O médico vai pegar, vai abrir aqui e vai tirar a glândula fora. É melhor tirar e depois tomar o comprimido, que é o hormônio sintético. Tudo bem? Aí a pessoa vai tomar o remedinho pro resto da vida, porque ela não tem mais tireoide. Ela não produz mais esses hormônios, então ela precisa desse remedinho pro resto da vida, tá? Geralmente, problemas de hipertiroidismo é uma disfunção que vai acometer mais, assim, um nódulo, um tumor, um câncer. Câncer de tireoide, tumores na tireoide, eles geralmente são ocasionados aí, né, por uma disfunção. Essa disfunção aí geralmente são ocasionadas por tumores ou câncer realmente na tireoide, tá? Então, geralmente, quando tem hipertiroidismo, em 90% dos casos, o médico tira a tireoide, tá? Mais fácil de tratar depois, ok? Então, nós temos aí algumas disfunções pela falta ou excesso desses hormônios condicionados aí pela tireoide. Alguma dúvida? Não? Vocês têm aí na apostila? Pode falar. Nossa, falei não, Sora. Ah, tá. Aí na apostila de vocês, tem 4 imagens. Olha lá. O nanismo, que a Pro já falou. O mixedema, que é o inchaço no olho aqui, ó, embaixo, na pálpebra inferior. E a exoftalmia, que é o olho esbugalado. A primeira imagem está mostrando aqui um aumento do pescoço. Um aumento da glândula no pescoço chama bócio. Copiem aí que a gente já vai conversar. Pronto? Estou esperando. Peraí. Sora, só uma dúvida. No hipertiroidismo, a tireoide produz mais ou menos hormônio? Mais, hiper, Ah, entendi, Sora. Obrigada. tá? Uma escreveu assim, ó.
Quando a pessoa tem nanismo, ela nasce pequena ou ela fica pequena com o tempo? Então, assim, ela é uma criança normal, ela nasceu bebê, tá? Aí esse bebê começa a não crescer, ou ele cresce de uma maneira muito lenta. Isso significa que a glândula da tireoide está produzindo pouquíssimo hormônio, né? E aí, com o tempo, quando ela pega lá 1 aninho, 2 aninhos, ela já tem cara de criança de 2 anos, mas o corpo dela não cresceu. E aí, desde pequenininho, você já vê que a criança desenvolveu o nanismo ali ao nascer, tá? Não tem o que fazer, né? Mesmo que ela tome hormônio, é muito cedo ainda. Esse desenvolvimento, na maior parte das vezes, não vai acontecer. Existe tratamento, sim. Alguns casos dá certo, mas a maior parte dos casos, não, os hormônios produzidos, né, para esse desenvolvimento dos ossos e crescimento, ele não trabalha, não é bem executado, assim, vamos dizer assim, que os tratamentos não são muito bons ainda, né? Mas não tem o que fazer. Oi. Qual a diferença do nanismo pro anão? É a mesma coisa, né? A gente não diz anão, né? O anão pode ser uma condição mais genética. Genes dentro do DNA, tá? Que faz com que a pessoa não cresça. Então, esse é o anão. Mas a gente não fica falando anão. A gente chama de nanismo mesmo. A gente chama do nanismo propriamente dito. Para você saber se aquela pessoa pequena, que não cresceu, que supostamente é um anão, para você saber o que realmente ela tem, você tem que perguntar. Né? A sua condição é genética, a sua condição é de tireoide, é de falta de hormônio, e aí você tem 2 condições hormonais que pode acontecer. Você pode ter um problema do GH, que é de hipófise, e você pode ter um problema de tireoide. Então, para saber quais dos 3 aconteceu para aquela criança ter um nanismo, aí o médico que tem que colocar, o médico que tem que falar, entendeu? Então, não tem como a gente olhar e dizer o porquê que ela é anã, só olhando assim. Você tem que fazer alguns exames, mas se é uma pessoa mais próxima, né? Se é uma pessoa que você conhece, a gente pode perguntar, né? Oh, nossa, você, né? Não, o que aconteceu? Sua condição é genética? Foi falta de hormônio? O que foi? Geralmente eles sabem o porquê que eles são, porquê que eles não cresceram, né? Porquê que eles têm nanismo. Então, aí depende muito. Pode ser GH, pode ser tireoide, ou pode ser uma condição genética. Um erro no DNA. Aí só conversando fazendo exames, né? Com a pessoa para saber o que é que está acontecendo. O que foi que aconteceu, né? Por isso que é importante a ida ao pediatra, né? Desde pequenininho você vai ao pediatra. O pediatra, o que ele faz? Ele acompanha o seu crescimento, né? Então, o fator principal do pediatra é observar se você está crescendo de forma certa, se a sua curva de crescimento está acompanhando a naturalidade, certo? Porque isso também pode desenvolver gigantismo, que a gente viu, que é quando o GH também produz muito hormônio. Então, as 2 condições não são legais, tem que ser normal. Por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento, tá? Mas saber, assim, só de olhar, olha, a tireoide dele não funciona. Não, é um problema de hipófise. Não, ele teve um problema na genética mesmo, no DNA dele. Então, para a gente ter certeza do que é que está acontecendo, tem que fazer exame, tá? É um médico que vai diagnosticar, tudo bem? Para terminar a tireoide, para a tireoide funcionar bonitinha, nós precisamos de um elemento químico chamado de iodo. Se não tiver iodo no sangue, a tireoide não funciona. E onde é que a gente encontra iodo para comer? No sal. No Brasil, há de uns 10 anos para cá,
o Ministério da Saúde, junto com algumas empresas, né, com as empresas que produzem sal de cozinha, sal que a gente coloca na comida, inseriu dentro do sal de cozinha o iodo. Então, a quantidade de iodo que tem no sal de cozinha é o suficiente para a sua glândula funcionar. Então, no Brasil, não tem mais problema com bócio endêmico. Sabe aquele caroço grande da tireoide? Você não vai encontrar ninguém no Brasil com aquele pescoço. Por quê? Porque no Brasil, o iodo é introduzido no sal de cozinha. E a quantidade que a gente usa de sal é o suficiente para a glândula funcionar. Certo? Fechou. Agora, falando-se de outros países que não têm o iodo no sal de cozinha, é comum acontecer, quando a glândula não está funcionando, acontecer o inchaço dela, porque ela tenta produzir, mas como ela não tem iodo, ela se incha, tá? Mas no Brasil não acomete mais, isso não acontece mais com os brasileiros há mais de 10 anos, pela inserção do iodo no sal de cozinha. Então, ele é imperceptível, ele não tem gosto, né? E ele foi inserido junto aos cristais de sal. A quantidade de sal que você usa no dia a dia é o suficiente para a tireoide funcionar, tá? Mais ou menos de uns 10 anos para cá. Uns 10 anos para cá, que foi inserido o sal de cozinha, o iodo no sal de cozinha, tá? Professora, Então, no sal do Himalaia tem sal rosa? Fez uma pergunta difícil, viu? Tem que dar uma Porque pesquisada. antes a minha mãe, ela comprava sal rosa. Daí depois agora ela comprou normal. Mas daí é tipo, se só o sal de cozinha daqui tem, né? Daí agora eu fiquei com dúvida. Eu acho que não. Eu acho que não tem. No sal do Himalaia e iodo não. Mas eu posso pesquisar e depois eu te falo amanhã, tá? Mas eu creio que não, porque é algo que o Ministério da Saúde trabalhou aqui. Olha lá, a Lívia colocou, né, que a bisavó dela tinha o bócio, né? Mas bisavó, né? É de uns 10 anos para cá. Isso não acomete mais os brasileiros desse tempo para cá, tá? Mas antigamente acontecia muito. Por quê? Nossa alimentação é muito falha. A gente não come o que precisa. A gente não come. As vitaminas, os sais minerais, eles precisam ser ingeridos diariamente. E há uma falha muito grande na nossa alimentação, né? Então, a nossa alimentação, ela é falha. A gente come muita besteira, a gente deixa de ingerir, né, frutas, verduras, legumes, água. E a gente troca com muita facilidade esses alimentos por alimentos ricos em gorduras trans, né? Bolacha, salgadinho, outras coisas que no dia a dia ele não te traz muito benefício. O brasileiro é muito comum o brasileiro comer muito pão, né? Base de carboidrato, né? Pão de forma, bisnaguinha. Então, assim, a gente come muito amido, muito carboidrato, né? Industrializado, porque não dá tempo até às vezes nem de ir na padaria, a gente então compra pão de forma, bisnaguinha. E em vez de comer pão todo dia ou toda hora, no café da manhã, no café da tarde, comer pão, precisa comer uma fruta, precisa um carboidrato saudável, banana, né, manga, abacate. Então, quando a gente troca alimentos industrializados ou alimentos muito ricos em carboidratos com alimentos no caso, vitaminados, né, com vitaminas, a nossa manutenção do nosso organismo ela é perfeita, né? Então, o Ministério da Saúde, em busca aí de uma melhoria na quantidade desses problemas na tireoide do bócio, inseriu o iodo no sal de cozinha para que todo mundo funcionasse bem e não tivéssemos mais problema com esse inchaço no pescoço, né? Com esse bócio endêmico aí. Tudo bem? Então, nós temos aí uma quantidade
de coisas importantíssimas, né? Que a tireoide faz. E aí? Ficaram impressionados com a tireoide? É muita função, né? Ela não para de trabalhar. Além de todas essas funções que a gente falou, a gente vai falar junto da paratireoide aqui, ó. Agora que eu quero ver. Tem um desafio para vocês aqui, ó. As paratireoides são 4 glândulas que ficam em volta da tireoide. Grifem aí. Elas produzem o paratormônio, o hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Então, é esse o trabalho dela, ó. Regular a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. A presença ou ausência de cálcio no sangue é o que determina a produção ou não do hormônio. Então, a tireoide está aqui, as paratireoides estão em volta. As paratireoides liberam um hormônio chamado de paratormônio, e esse paratormônio regula o cálcio no sangue. Fechou? Só que ele não faz isso sozinho, ele faz esse trabalho junto com outro hormônio, que é chamado de calcitonina, e a calcitonina é produzida pela tireoide. Então, a tireoide libera calcitonina, além de todas as outras coisas que a gente já viu, e as paratireoides liberam paratormônio. Elas vão trabalhar juntas nessa ligação aí do cálcio e do fósforo. Ca2+ é cálcio, tá? Tem um desenho aí, um esquema. Vocês vão partir do número 1 no esquema. Então, aí tem o número 1, do número 1 vai para o 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão ler e vão tentar explicar para mim o que a tireoide e a paratireoide está fazendo. Fechou? É um desafio. Não é algo tão simples assim. Vou dar para vocês 5 minutos, tá? Vai lá, rapidinho. Eu tô aqui, qualquer coisa é só me chamar.
Alguém quer ler? Sora, só uma pergunta. O que que é mesmo Ca mais 2? Cálcio. Ah, tá bom, obrigada. De nada. E aí? Quem conseguiu fazer? Vamos ver. Ninguém conseguiu fazer? Ô, Sora, Sora, Eu eu fiz, não sei fiz. se tá certo. Não tem É. problema, vai lá. Eu coloquei assim. Elas estão liberando hormônios para o crescimento, regulando o metabolismo e enviando cálcio para o sangue. Certo. Quem mais? Sora, eu escrevi assim, as paratireoides produzem hormônio para regular o cálcio no sangue, mudando ele de lugar. Quem mais? Não escreveram o que eu queria ainda não. Vai. Quem mais? A homeostase é uma regulação de qualquer coisa que acontece no nosso organismo. Então, assim, dizer que as paratireoides e as tireoides fazem o processo de homeostase está correto. Mas eu gostaria de saber que tipo de homeostase ela faz, que tipo de regulação ela faz. Certo? Fala, Vitória. Sora. Sora, É? ó, pode explicar o passo a passo que eu entendi? O que você colocou? Ó, Sora, eu entendi o seguinte, que primeiro o cálcio está muito alto, então ele vai para tireoide para baixar. Ele indo para tireoide, ele libera calciotonina, que vai para os ossos. Os ossos absorvem um pouco do cálcio e aí vai para o sangue, para a corrente sanguínea de novo e abaixa. E ele aí, voltando para a paratireoide, ele aumenta de novo. Aí tem todo um processo. Quase isso, mas tem algumas colocações aí que você precisa arrumar, tá? Então presta atenção, todo mundo.
É assim que funciona, ó. Quando a gente é jovem, pequeno, criança, a gente gosta muito de tomar leite. Aí a gente toma leite, come iogurte, bastante Danone, queijo, nananana. A alimentação é rica em cálcio, ok? Então, assim, o cálcio, ele vai trabalhar na constituição de ossos, na constituição dos nossos dentes, e ele faz todo um resto de manutenção dentro do nosso organismo. Ele tem muitas funções que nós vimos quando nós estudamos lá os alimentos, ok? Então, quem não lembra, depois volta lá, dá uma pesquisada. Quais são as funções do cálcio no seu sangue, tá? Que agora não vai dar tempo da gente ver isso. Mas a gente já viu isso, então dá uma retomada lá. Beleza. Então, eu tomo leite, eu como alimentos à base de verdura, bem verde, verde escuro, tem muito cálcio. Então, eu como todo dia. Todo dia eu tomo leite, todo dia eu estou ingerindo cálcio. Eu estou ingerindo, estou ingerindo, estou ingerindo. Conforme eu vou ingerindo cálcio, faz a digestão e vai no sangue. Esse cálcio vai ficar no sangue. Quando esse cálcio está acima, está sobrando no sangue, a tireoide libera a calcitonina. A calcitonina vai lá no sangue, pega esse cálcio que está sobrando e leva para onde? Para os nossos ossos. E os ossos guardam o cálcio lá. Fica lá, guardado. Além dele guardar, ele deixa o osso mais forte, mais resistente. Ele é bom, aquele cálcio sobrando no osso. É ótimo, excelente. Tudo bem? Aí todo dia você está comendo, o cálcio está sobrando, vai para o osso está adorando. O osso precisa de cálcio para crescer, o osso cresce, você cresce, desenvolve, fica tudo lindo, ó. Lindeza. Aí, um belo dia, pode ser hoje, você acordou, não quis tomar leite, não tomou Danone, não comeu nenhuma verdura, não comeu nenhuma fruta à base de cálcio, nada. Pode ficar sem cálcio no sangue? Não, de jeito nenhum. O cálcio e o fósforo no sangue são essenciais para várias funções dentro do seu corpo. Se você não lembra, vai pesquisar. O que vai acontecer? Quando faltar no sangue cálcio e fósforo, as paratireoides liberam o paratormônio. O paratormônio vai no osso, retira do osso o cálcio e joga no sangue. Esse cálcio no sangue vai para as células e vai nutrir as nossas células como precisa. Então, essa regulação do cálcio, nós estamos falando de uma regulação de cálcio no sangue. Tem que ter cálcio e fósforo no sangue. Se sobrar, a tireoide entra em ação e guarda no osso. Se faltar, as paratireoides entram em ação, libera o paratormônio, tira do osso e joga no sangue. Então, ele faz um mecanismo de retroalimentação, de alimentação de hormônios, para que não falte dentro do sangue fósforo e cálcio. Tudo bem? Então, é essa regulação que vai acontecer a todo momento, sem parar dentro do nosso sangue. Por isso que idoso tem muito problema de osso. Porque o idoso para de tomar leite, não ingere quantidades. A nossa alimentação, galerinha, é pobre. Nós precisamos nos alimentar melhor para o nosso corpo funcionar em perfeito estado, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver, ter boas qualidades de vida. É necessário uma ótima alimentação. É necessário ingerir todos os dias aquelas quantidades que nós já vimos. O quanto de proteína, o quanto de vitamina, o quanto de sais minerais, o quanto de água, carboidrato, gordura. Nós temos, vocês já aprenderam quais são as quantidades necessárias no dia a dia. Se faltar dentro do nosso sangue qualquer uma dessas vitaminas, isso pode trazer um prejuízo para o seu e para o meu organismo.
Então, o nosso organismo, ele criou mais um mecanismo de defesa contra nós mesmos. Qual é? Guardar o cálcio que você come a mais naquele dia, para quando você não comer, ele vai lá e retira do osso. Então, o osso, ele reserva o cálcio a mais que tem no nosso organismo e o fósforo. E com isso, ele deixa o nosso osso mais forte, mais resistente, ok? Então, gente, cuidado com o cálcio ingerido todo dia. Precisa. Ah, não gosto de leite. Se vira nos 30, então vai comer verdura. Ah, não gosto de verdura. Ih, credo. Brócolis. Não odeio. Ah, então, espinafre. Ah, professor, tá piorando. Então, meu filho, não reclama se não crescer. Não reclama se cair e quebrar o braço. Não reclama. Ficar doente aí, ficar velho com osteoporose, tá? Então, precisa ter tudo equilibradinho no seu corpo. Tudo que falta vai te dar um problema. Tudo que é demais, ele regula. Você, Lívia, entrou na escola esse ano, não entrou? Lá no comecinho do ano, quando a gente trabalhou, antes de tudo, antes de a gente começar a falar sobre os mecanismos de todos os sistemas, nós falamos muito sobre homeostase. Lembra ou não? Hein, pessoal? Nós falamos muito sobre homeostase. Então, a homeostase é o quê? É um equilíbrio de todas as funções do nosso corpo. O nosso corpo, ele tem que estar em equilíbrio. E existe esse mecanismo para equilibrar. E se tiver faltando alguma coisa dentro do nosso corpo, ou se tiver sobrando alguma coisa, existem alguns mecanismos para tentar regular. Se ele não conseguir regular, ele te força a alguma coisa. Então, por que uma pessoa desmaia? Porque está faltando glicose dentro do sangue dela, ou porque está faltando energia dentro do corpo dela, e ela continua fazendo atividade física. Falta energia, o corpo dela desmaia. Fala, viu, para! Você começa a passar mal, começa a ficar tonta. E você não para mesmo assim. Então, o teu organismo força você a parar. Isso é um mecanismo de homeostase. A gente viu isso, né? Já no comecinho dos módulos, antes da gente começar a trabalhar com os sistemas. Então, é um organismo, é sim uma regulação, tá? Tudo bem? Então, a gente tem que controlar, né? Todo esse equilíbrio no nosso corpo. Nós temos uma regulação para ele, que é a homeostase. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nos alimentarmos bem, com todos os nutrientes necessários para o nosso organismo. Porque senão pode dar uma desregulação. E aí, tudo que faltar pode dar um problema, uma avitaminose, pode gerar um problema realmente, né, de constituição do teu corpo. Então, tudo isso é necessário uma boa alimentação para que nada disso aconteça, né? Olha o calor que tá, né? Por que eu tô suando? Porque dentro do meu corpo, a minha temperatura tá aumentando. Ela não pode passar de 36,5. Então, para essa temperatura que está dentro do meu corpo não passar de 36, eu começo a suar para liberar esse calor interno, homeostase. Tá? Então, todo o equilíbrio de dentro do nosso corpo chama-se homeostase, tá? Então, nós temos que lembrar que a tireoide e a paratireoide trabalham juntas, liberando hormônios para controlar o cálcio e o fósforo no sangue. Quando tem a mais, a tireoide guarda no osso. Quando está faltando, as paratireoides vão buscar o que está no osso e joga no sangue. E aí elas trabalham junto nessa formação aí, né? Dessa regulação dos nosso cálcio e fósforo do corpo, ok? Então, espero que vocês expliquem direitinho aí, escrevam aí. A minha não está escrito nada, é só uma orientação, então não dá para vocês copiarem, vocês que vão ter que fazer.
E a última glândula de hoje, não menos importante, são as suprarrenais. As suprarrenais ou as adrenais são aquelas que ficam em cima dos rins, que vocês recortaram 2 glandulinhas e colocou elas em cima dos rins. Ela tem 2 principais hormônios. Nós temos vários hormônios das adrenais, tá? Mas nós vamos ver só 2. Depois, os outros hormônios vocês vão ver no ensino médio, tá? Os 2 de hoje, produzidos pelas adrenais, é a adrenalina e o cortisol. Adrenalina, vocês já estão super acostumados a falar, né? O que é a adrenalina? A adrenalina é o hormônio do estresse, é o hormônio que ele é liberado pelas suprarrenais quando o seu corpo entende que ele está numa zona de perigo. Então, bateu o carro, houve aquele estresse na batida do carro, libera bastante adrenalina, você fica com o coração acelerado, dá aquele medo, aquela insegurança. E, ao mesmo tempo, se você tiver machucado, um corte, qualquer coisa, quebrado uma perna, você não vai sentir dor, porque a adrenalina não permite que isso aconteça. Depois que passasse a situação de estresse, o seu corpo manda um outro hormônio chamado de noradrenalina. A noradrenalina dá aquela sensação de bem-estar, de ufa, já passou, né? E aí, quando vem a noradrenalina, te dá uma sensação de bem-estar, mas se você tiver machucado, você vai sentir muita dor, porque a adrenalina vai ter caído no sangue. Então, esses hormônios, a adrenalina, ela é um hormônio, né, que vai trazer para o seu organismo uma sensação de estresse. É para o seu organismo reagir a qualquer estímulo que está acontecendo, ou no meio externo, ou no meio interno. Vamos supor que eu tenho dentro do meu corpo alguma coisa que não está funcionando legal. O médico injeta adrenalina para quê? Para o seu corpo reagir. Certo? Olha lá, a Cauane está dizendo que ela teve uma crise de bronquite, não conseguia respirar. O médico injetou adrenalina para quê? Para o corpo dela entender que ela está em perigo, viu? Bora respirar, meu. Coração acelera e aí melhora, né? Então, de uma maneira geral, a adrenalina ela é liberada pelas suprarrenais em situações de perigo, né? Quando a adrenalina não funciona numa situação de perigo, o médico consegue injetar adrenalina para o seu corpo reagir. Então, quando alguém te dá um susto, por exemplo, aquela sensação de susto é adrenalina, tá? Aí, a hora que você olha para trás, você vê que é o idiota do teu amigo, você fala, ah, meu, aí dá aquela sensação de, no mesmo instante, é a noradrenalina. Então, o susto, adrenalina. O bem-estar, noradrenalina. E eles são produzidos pelas suprarrenais, tá bom? Então, a gente tem esse hormônio produzido aí. E o outro hormônio é o cortisol. O cortisol, ele vai trabalhar já numa situação de estresse do seu organismo. O cortisol, ele faz o metabolismo das nossas gorduras. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma atividade física e está faltando energia. As suprarrenais liberam o cortisol e aí o cortisol consegue liberar um pouco de energia para aquela atividade. Então, é numa situação de estresse também, ok? Tem outros hormônios que a suprarrenal faz? Faz, tem mais. Mas nós vamos ver só adrenalina e cortisol, tá? Então, nós temos aí mais esses 2 hormônios liberados aí pelas suprarrenais. Tudo bem? Então, por hoje, eram essas 3 glândulas que eu queria conversar com vocês, tá? Se vocês não lembram, dá uma olhada lá no cálcio, que quais são as funções do cálcio no seu corpo, para você lembrar quanto é importante as paratireoides, essa regulação do nosso cálcio no sangue, ok? E por hoje era só. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Até amanhã. Fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Bom almoço. E até. Vamos almoçar, Sora. Bora? Tchau, Sora. Bora. Obrigada. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Beijo. Beijo.